Olá, olá, olá! Seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda. Um prazer falar com você, um prazer fazer parte do seu processo de preparação para o seu cargo público. Eu sou professora Roseli e informática é a nossa ferramenta de acertos. Estamos aqui com VUNESP e com PowerPoint. Aqui nós temos versão 2016, porém é uma questão válida também para outras versões. E o nosso bate-papo aqui é resolver uma questão onde a gente fala sobre efeitos. Então, essa parte dos editais da VUNESP, nós interpretamos os efeitos. Nós temos dentro do PowerPoint dois efeitos. Um efeito chamado de animação e um outro efeito chamado de transição. Quando nós falamos em animação, o efeito de animação, ele ocorre no slide. Nós podemos ter vários efeitos de animação no mesmo slide. De repente, um título que ele aparece da direita para a esquerda, uma imagem que aparece girando, uma foto que aparece com zoom. Então, nós temos uma animação. Então, a animação, ela ocorre no slide. E depois nós temos um efeito chamado para nós de transição. E o efeito de transição, ele ocorre entre os slides. Entre os slides. E essas animações ou transições, elas acontecem para nós na apresentação, que também é elemento cravado no nosso edital. Então, a animação no slide, transição entre os slides, quando você muda de um slide para o outro. Foi feita a inserção do efeito, a gente vai visualizar o efeito de transição. Então, decora aí, bota aí. Animação no, transição entre. Animação no slide, podemos ter várias animações no mesmo slide. Transição entre os slides, no caso, uma transição entre um slide e o outro slide. Posso ter vários efeitos de transição durante todo o arquivo, mas entre um slide e outro slide, apenas um efeito de transição. Eu tenho um arquivo com 50 slides, então todas as mudanças de slide, eu fiz a inserção de efeito de transição. Mudou de slide, o efeito será visualizado. Beleza? Então, anote o que é efeito de animação e o que é efeito de transição. Questão teórica que também chega para você. Muito bem, vamos lá trabalhar uma questão que traz esse assunto para a gente. VUNESP, lá em 29 de agosto de 2021, porém é uma questão que continua viva para nós, mesmo sendo uma questão de 2021, Câmara Municipal, ela diz, tem-se uma apresentação e essa apresentação já vai marcando informação importante que a questão vai nos dando. Uma apresentação com 2 slides. Falamos de Microsoft PowerPoint versão 2016, mas continua válida para outra versão. Então, se você encontrar um edital com 365, por exemplo, continua valendo a mesma leitura e a mesma interpretação. Configuração original conforme imagem. Veja, slide 1, slide 2.
Aqui nós temos duas formas, né? São dois objetos inseridos em cada um dos slides. Vou chamar você para uma informação importante. Essa estrelinha que a gente tem aqui, ela diz para a gente, lembrar que a VUNESP ela é uma banca muito visual, ela diz para a gente o seguinte: olha, aqui nós temos um efeito. Só que eu não sei dizer se esse efeito é de animação ou se esse efeito é de transição. Então, olhando essa estrela, eu sei afirmar que eu tenho um efeito, mas eu não sei afirmar se é animação ou se é transição. Ou seja, se é no slide ou se é entre os slides. Essa informação a gente vai ter por meio de enunciado da questão. Então, veja, continuando a leitura. Ao iniciar o modo de apresentação, lembrar que os efeitos, sejam esses animação ou transição, só será visualizado para nós na apresentação. Claro que quando você está montando o teu arquivo, você pode ter uma exibição rápida ali para visualizar, como o nome diz, como está ficando. Mas o objetivo os objetivos são que esses efeitos eles sejam visualizados, eles sejam exibidos lá no modo de apresentação, certo? Então, vamos lá. Ao iniciar o modo de apresentação, pressionando a tecla F5. Para quem ainda não acessou outras questões, lembrar que eu tenho várias questões aí que foram comentadas com o Microsoft, sobre, né, o Microsoft PowerPoint. Para quem ainda não viu uma questão sobre a tecla F5, eu vou deixar aqui para você. E para quem já viu, vai só fazer aí um resgate, né, dessa teoria que já foi estudada. Quando a gente pressiona a tecla F5, inicia o que para nós? A apresentação. Essa apresentação, ela é iniciada a partir do que para nós? Primeiro slide, certo? Então, quando pressionar F5, esse modo de apresentação, ele vai iniciar a partir do que? Primeiro slide. Ou seja, pressionou F5, o slide 1 é exibido, ele é apresentado. Pressionou a tecla Enter, qual que é o objetivo da tecla Enter? Eu estou aqui nesse slide 1. O Enter vai fazer com que a apresentação seja levada para o segundo slide. Mas veja, nós temos aqui um efeito no slide 2, é onde agora a gente vai descobrir que efeito é esse. Então, ela fala, depois de pressionar Enter, o slide 1 desaparece da tela com o efeito de uma cortina, como exibido na imagem a seguir. Já vou mostrar para vocês. Cada uma apresentando 1 segundo desse efeito. Lembrar que o efeito ele pode ser configurado pelo usuário para ter um tempo de duração, para ser exibido automaticamente, para ser exibido manualmente. Então, a gente tem como configurar os nossos efeitos, seja de animação, seja de transição. Então, veja, voltando. Pressionou o F5, iniciou a apresentação a partir do primeiro slide, pressionou o Enter, a ideia do Enter é ir para o próximo slide, só que ele fala, aí desapareceu o slide 1 e aparece para nós um efeito de cortina. Vamos lá, só para a gente visualizar. Aqui, um efeito de cortina. O nosso slide 2, ele tem lá um cubo para a gente. Então, ele começa um efeito. Então, ele aparece uma parte em 1 segundo, em 2 segundos, e no terceiro segundo, ele é mostrado por o quê? Por completo.
Então, analisa comigo aqui. Lembra, efeito ocorre no slide ou entre os slides. Então, lembra, ó, se é no slide, a gente está falando em animação, certo? Se é entre os slides, nós vamos estar falando sobre o quê? Transição. Então, essa informação é importante no slide, entre os slides, certo? Agora, slide 1, vocês observam que não tem efeito. Quem tem efeito é o slide 2. E ele fala para nós, né? Desaparece o slide 1 e entra na tela um efeito de uma cortina. Então, esse efeito de uma cortina é um efeito de o que para nós? De transição. Por que um efeito de transição? Ó, é um efeito que vai acontecer o quê? Entre os slides. Continuando aqui, essa questão é uma questão longa lá na prova, mas é uma questão muito simples de ser resolvida. Claro, depende do candidato ter informação. Então, começa em 1 segundo, 2 segundos, e no terceiro segundo, o slide é visualizado por completo. E a pergunta é: assinale a alternativa com o nome desse recurso. Nós temos dois recursos, que são dois o que para nós? Efeitos, tá certo? Animação é um efeito, formatação não é efeito, transição é um efeito, slide show e plano de fundo para nós não é efeito. Então, quem é efeito? A animação e transição. Só que a animação ocorre no slide e transição ocorre entre os slides, que responde a nossa questão. Então, a animação não responde, formatação de layout também não, slideshow para nós também não, e aí para nós o plano de fundo também não, certo? E aí, quem vai responder a nossa questão? De graça, né? Plano de fundo se despede, alternativa C responde a nossa questão. O que você achou dessa questão? Ó, lembrar, dois efeitos. Quais são eles? A animação e efeito de transição. Aí escreve bonitinho aí no teu material e coloca essas dicas para estudar. Só para deixar registrado aqui, quando você abre o seu Microsoft PowerPoint, nós temos os dois efeitos distribuídos em guias, uma guia de transição e uma guia de animação. Se for transição, você tem os seus efeitos, e se for animação, você também tem os seus efeitos. Qual é a animação? Desculpa. Qual é a transição que foi inserido para nós? Vamos voltar lá? Veja, cortina. Ó, aqui para nós, ó, cortina. Então, nós estamos aqui, ó, uma transição chamada de cortina, que faz parte de um grupo chamado empolgante. Então, também temos questões falando de guia, falando de grupo. Aqui a nossa guia, ela se chama transições. Beleza? Bacana, né? Então, fechando agora a nossa questão, falando sobre efeitos dentro da estrutura do Microsoft PowerPoint, que é o nosso software de apresentação. Lembrar que você vai fazer a inserção do Microsoft PowerPoint nos seus estudos, se o seu edital pedir.
Tá certo? Então, bons estudos, mais um assunto aí para você. O meu abraço e até uma próxima questão.